Olá, aqui é Cícero Miguel, hipnoterapeuta e terapeuta energético, fundador do movimento Salvar a Ti. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre uma coisa muito interessante, capaz de mudar a sua perspectiva e até mesmo a sua realidade. Você já ouviu falar aquela expressão ver para crer? Pois é, eu vou mostrar para você, através de ciência, como isso limita a sua vida e a sua realidade. Segundo a própria ciência, aquilo que nós captamos pelos nossos sentidos físicos gira em torno aí de 20% daquilo que nós chamamos de realidade. Ou seja, quando você fala e vive sob essa ótica do ver para crer, automaticamente você está limitando a sua realidade a 20%. Isso acontece, inclusive, em nível fisiológico. Existe um filtro no seu cérebro, eu já falei sobre isso em outros vídeos também, que ele funciona, primeiro, para que a sua mente consciente não exploda com a quantidade de informações que o cérebro é capaz de processar e processa, né? Mas ele funciona também modificando a sua percepção da realidade. Porque para nós a realidade ela é subjetiva, o que significa que cada um interpreta, né, a realidade de uma forma diferente. Se várias pessoas observarem o mesmo fato, cada uma vai sair de lá com uma impressão, com uma crença ou com uma observação acerca do mesmo. Isso é apenas uma demonstração do que é essa observação subjetiva, né? E nós aprendemos muito através dessa informação subjetiva, porém também de forma indireta. Existe a forma direta de aprendizado, que é quando você passa pela experiência diretamente. Existe a forma indireta, que é aquela assim, que você não teve contato, mas que aprendeu porque alguém te falou, porque alguém disse para você, mas você de fato não experimentou. Então, o que nós determinamos como realidade, ele passa diretamente pela nossa observação de forma subjetiva, porém é aprendido muitas vezes de forma indireta. E é por isso que nós muitas vezes aceitamos que a realidade seja apenas 20% do que de fato ela é. E eu estou falando isso baseado em estudos, principalmente estudos da física quântica, mas também com formalismo matemático, ou seja, estudos matemáticos também. Você vai poder verificar sobre isso no princípio da incerteza da física quântica, na teoria de campos também da física quântica, no colapso da função de onda, no princípio de simetria também da física quântica. Se você procurar isoladamente cada um deles e buscar entender o que cada um deles faz, você vai ver que através de muito estudo, muita experiência, né? E quando eu falo de muito estudo, eu não estou falando de físico de fundo de quintal, não. Estou falando de gente que é prêmio Nobel, né? São pelo menos meia dúzia aí de prêmios Nobel aí envolvidos nesse tipo de estudo. E também matemáticos, né? O próprio Einstein se utilizou de alguns desses estudos para começar a trabalhar a sua teoria da teoria da relatividade, não é mesmo? E principalmente de dois matemáticos que eu não me lembro agora, dois matemáticos alemães, porque o Einstein dizem que ele não era muito bom de matemática, né? Mas bom, isso aí eu não sei. Então, assim, isso mostra a importância de você abrir a sua mente para começar a perceber o que de fato é real. Porque quando nós colocamos que uma coisa é real e é uma coisa trivial, assim, não tem muito problema. Mas quando é relacionado a alguma limitação, como por exemplo, eu já atendi pessoas que simplesmente não acreditavam que seria possível elas se libertarem daquele estado, né, emocional que elas estavam passando. Às vezes, por terem feito diversos tipos de terapia, tentado várias vezes, elas simplesmente não acreditavam, porque para elas aquilo era uma realidade, né? E quando a gente fala disso, eu gosto até também de citar o efeito do placebo, né?
O que é o placebo? Se não é a sua capacidade de mudar essa realidade baseada numa informação que faz com que você acredite, gere uma frequência no seu cérebro, mude a sua fisiologia e consiga aí uma cura. Eu falei na minha live sobre o processo da alquimia e eu fiz um vídeo recentemente também falando sobre essa questão da alquimia, mas eu esqueci de falar de um tópico muito importante. Essa alquimia, que é a nossa capacidade de transformar a nossa fisiologia através das questões hormonais, né? Muita gente fala da epigenética, mas tem a genética, a mudança genética através da mente, que é isso. Se você condiciona o seu corpo a produzir determinados hormônios por muito tempo, você está também modificando, né, a sua genética. Existe também a neuroplasticidade, ou seja, a mente, a consciência tem um poder tão forte sobre o que nós chamamos de realidade que ela é capaz de mudar inclusive o funcionamento e as conexões do seu próprio cérebro. E quando eu falei ali atrás sobre esses princípios da física quântica, que eles provam que nós saímos do que seria uma outra limitação também, que é uma coisa que nós acreditamos, estamos aqui na terceira dimensão, né? Isso chama-se a geometria euclidiana, ou seja, estamos presos a uma condição de largura, altura e profundidade, e qualquer coisa que saia disso é paranormal ou anormal ou coisa do tipo. Mas quando você fala, por exemplo, da materialização da partícula e a modificação da partícula em onda, ou seja, que essa onda ela é capaz de atravessar, né, as realidades, e hoje a teoria das supercordas, entre outras teorias, falam aí da questão do multiverso. Você está comprovando fisicamente, matematicamente, que a mente, a consciência, ela já opera em uma quarta, quinta dimensão, né? Quando você faz um processo de regressão, por exemplo, comigo, né? E existe até uma live que eu fiz no canal do meu parceiro Eli Jones, onde nós retratamos ali boa parte do processo de regressão dele, que é a situação do seguinte, onde você volta numa determinada situação na sua linha do tempo, né? Modifica aquela situação, ressignifica aquela situação que te causou problemas, né? E automaticamente o seu cérebro se ajusta à sua fisiologia, se ajusta àquelas conexões neurais que estavam ali presas, criadas, gerando e disparando gatilhos não funcionais para aquela pessoa. Ela é interrompida e automaticamente nós criamos novas conexões neurais, a pessoa começa a ver as coisas de uma forma totalmente diferente. Enfim, tá bem detalhadinho nessa live lá. Se você não assistiu, assiste aí, tá no canal Eli Jones Anti-Matrix. E o título da live, se eu não me engano, é O Caminho do Eu Superior. Então, veja como que nós podemos, muitas vezes, afirmar o que é real, o que não é real, o que é possível, o que não é possível, baseado em informações cuja própria ciência, que nós a utilizamos muito mal, inclusive, quando afirmamos esse tipo de coisa, né? Pouquíssimas pessoas, a não ser as pessoas que são cientistas de fato, estão ali afinados com esse processo de metodologia científica de fato, né? Tanto que é de conhecimento de pouquíssimas pessoas isso que eu estou falando agora, que a própria ciência mostra, através de experimentos, que a consciência ela está fora dessa limitação. E quando eu digo limitação, né, é literalmente te colocar dentro de uma caixa. Quando você pensa dessa forma tridimensional, você está deixando de lado todas aquelas outras capacidades da sua consciência e da sua mente que rompem essa realidade. Assim, quando você afirma que você tem que ver para crer, né? Eu, particularmente, acredito que é o contrário. Você tem que crer para ver. Porque hoje já existem diversos
estudos, diversos experimentos, diversas comprovações físicas, né? Por exemplo, a câmera Kirlian, que mostra o campo biomagnético, e se você treinar, você vai conseguir ver o campo biomagnético seu, de outras pessoas. Se você treinar, exercitar, né, da forma correta, você vai conseguir manipular o seu próprio campo biomagnético. Existem pessoas que vão assistir esse vídeo que já passaram por experiências magníficas, fabulosas, tanto visuais como subjetivas, né, internas, de presenciarem fenômenos fantásticos, né? Mas muitas vezes, mesmo o fato de presenciar esse tipo de fenômenos ou vivenciá-los, como muitas pessoas vivenciaram, ainda não é suficiente para que essas pessoas de fato operem na capacidade máxima das suas consciências, fora dessa limitação do processo tridimensional. Exige um processo de reprogramação mental. Eu estou me reprogramando para isso também. A cada dia eu busco reprogramar cada vez mais. Cada situação, cada paciente que eu atendo me traz uma perspectiva nova, me traz uma informação nova. Cada novo estudo que eu faço, cada nova experiência que eu tenho no meio desse processo. Entendeu? Porque que essa afirmação ela pode limitar você de diversas formas. Pensar dessa forma, se limitar a essas caixinhas, pode estar fazendo você aceitar uma vida de sofrimento que você não precisa, né? A PNL mesmo e outras abordagens trazem afirmações parecidas quando a PNL fala que tudo é feedback, mas muitas vezes a gente não entende profundamente o que é essa questão do feedback, porque nós estamos presos, imersos em crenças e comportamentos que nos limitam. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui para mim nos meus comentários. Se quiser fazer um atendimento e você vivenciar na prática a capacidade que a sua mente tem de alterar a realidade e dessa vez não de ficar presa no aspecto negativo e limitado, né? Como no colapso da fusão de onda, onde você pode materializar a partícula, que é o que nós chamamos de matéria, ou a onda, né? A própria formalidade física e matemática do experimento, ela nos mostra justamente isso, que a partícula praticamente pergunta para você: e aí, você quer que eu me comporte como partícula ou como onda? Mas, por conta de várias questões, assim como essa que eu expliquei aqui para você, nós fomos condicionados a olhar sempre para o lado negativo, para o lado limitado, ali para a questão da partícula, essa questão da tridimensionalidade, né, das experiências subjetivas e muito mais. Então é isso, até mais, grande abraço.